Olá pessoal, eu sou a professora Thalita e vamos então continuar a nossa série de estudos da língua portuguesa aqui no Missão Enem. Espero que vocês estejam preparados, porque vem textão por aí. Não, gente, tô brincando, a gente sempre vai ler primeiro o enunciado, tá? Fiquem tranquilos. Bom, gente, então, como é a base do Enem, é a interpretação, a gente vai fazer justamente o que nesse momento? Vamos rever ainda a interpretação. Por que eu digo isso? Não existe uma fórmula mágica, igual lá em matemática a gente tem, essa é a fórmula de Bhaskara. Na língua portuguesa não tem. Então, interpretação de texto, a gente aprende como? Treinando. Então, o tempo todo. Mas fiquem tranquilos, a gente não vai ver só interpretação hoje. Também a gente vai ter sobre coesão e coerência, que são as palavras que a galera fica, mas é tudo igual. Não, a gente já vai ver como que é. Então, vamos começar. Então, nós temos aqui um pequeno texto. E o nosso enunciado é: nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto. Olhem como é importante a gente ver o enunciado antes, porque ela está falando de metalinguagem. Que é isso? Metalinguagem, basicamente, vamos falar bonito, é quando eu uso meio para explicá-lo. Como assim? A aula de língua portuguesa, por exemplo, é uma metalinguagem. Por quê? O que eu estou explicando para vocês é o que eu estou utilizando para que vocês me entendam. Vamos pensar de outra forma, então. Aula de inglês. Se o professor fala 100% em inglês, também é uma metalinguagem. Por quê? Ele está explicando a língua inglesa em inglês. Então, igual nesse momento, eu estou explicando a língua portuguesa em português. Então, vamos ao texto. Aqui nós temos: ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É a partir do texto ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um. Reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Então, o que a gente já consegue perceber aqui? É um texto que eu estou lendo. E é um texto que eu estou lendo que fala justamente sobre o quê? O ato de ler. Então, vamos analisar as alternativas. Nós temos lá: ressaltar a importância da intertextualidade. O que é a intertextualidade? É quando eu tenho um texto que usa o outro como base. Ou seja, sei lá, eu estou falando aqui sobre Dom Casmurro. Então, alguém vai lá e se inspira em Dom Casmurro e cria um novo texto. Então, isso é a intertextualidade, algo que não ocorre nesse texto. Letra B. Propor leituras diferentes das previsíveis. Tem como ler esse texto de forma diferente? Não. Por quê? A gente só consegue ler textos de formas diferentes quando nós temos textos literários. Por quê? Eu posso interpretar de diferentes formas. Pensem numa poesia, por exemplo. Quando o professor Shibata vir aqui falar para vocês de poesia, não sei o quê, pensem então nas diferentes formas que eu posso ler ela. Agora aqui, não tem como, é um texto técnico, então é isso e pronto. Mesma coisa uma notícia de jornal. É isso e pronto. Letra C. Apresentar o ponto de vista da autora. Gente, a autora está expressando a opinião dela ali? Letra D. Discorrer sobre o ato da leitura. Parece mais, né? Ligado ao que a gente está falando. Ou seja, gente, ela está discorrer, gente, não é escorrer nada não, tá? Discorrer é falar sobre o ato da leitura. Então, ela está falando sobre o que é o ato de ler. E só para a gente, né, concluir aqui, focar a participação do leitor. Não, ela está falando de modo genérico, de modo amplo. O que é a leitura? Então, por isso que a D é a correta. Observem, gente, um texto pequenininho, que a gente tirou várias e várias informações e a questão também abordou várias coisas da língua portuguesa. Então, a gente viu que é metalinguagem, a gente viu a questão de, né, como que esse texto tem opinião, a gente descobriu uma palavra linda,
que é discorrer, que vocês podem usar na vida de vocês, tá? Então, vocês vão chegar assim, alguém discorreu sobre o assunto, fica bonito. Então, gente, essa é a nossa alternativa correta. Na sequência, nós temos aqui um texto chamado tarefa. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer um esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis, e quando em muitos a não pulsar, do amargo e injusto e falso por mudar. Então, confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Então, a gente tem aqui, quando a gente para olhar esse texto, nós percebemos que o quê? Não é igual ao texto anterior que nós lemos que completava a linha toda. Ou seja, aqui nós temos um texto escrito em versos, ou seja, uma forma diferente de apresentação de texto. E aqui, gente, nós não vamos falar especificamente da interpretação, mas sim da conjunção. A conjunção a gente também pode chamar justamente de quê? Conectivo. Por quê? Ela tem a função de juntar. Então, eu tenho duas orações e eu vou usar o que para ligá-las? A conjunção, o conectivo. Então, depende. Eu quero passar uma ideia de adição. Eu vou usar o e. Mas agora eu não quero mais, eu quero colocar uma explicação. Eu vou usar o porquê. Lembrando que esse porquê é junto. Então, gente, vamos ver o que a questão nos pede. Na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam para além de sua função sintática. Vamos lá, então. Falando de função sintática, vocês já devem estar pensando, aquela questão de sujeito, predicado? Não, gente. Quando eu pego uma palavra sozinha e falo da sua função sintática, eu estou dizendo qual que é o aspecto que ela traz, que é o que eu falei anteriormente para vocês. O mas é oposição. Tá, mas espera, é sempre oposição? Então, vamos ver como esse mas, então, vai articular as ideias desse texto. Na letra A ligação entre verbos semanticamente semelhantes. Semanticamente, significado, ou seja, verbos muito parecidos no seu significado. Letra B, a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis. Letras A, até inconciliáveis, antes que a prof esqueça, são coisas que não acontecem juntas. Então, não consigo fazer isso acontecer ao mesmo tempo. Letra C, a introdução do argumento mais forte de uma sequência. Letra D, o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório. Ou E, a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. Então, o que a gente percebe? Por que eu tenho a introdução de um argumento mais forte de uma sequência? Para isso, a gente precisa voltar lá no nosso texto. Então, eu tenho aqui, morder o fruto amargo e não cuspir. Daí vem a parte mais forte. Avisar aos outros quanto é amargo. Por que a gente fala, de argumento mais forte de uma sequência? Normalmente, a gente ia pensar o que? A pessoa mordeu, ficou braba e seguiu, Só que não, gente. O texto, ele traz justamente essa reflexão de que você deve fazer o quê? Pratiquei, aconteceu tal coisa. Rolou não sei o quê. O que eu faço na sequência? Eu penso no outro, que é justamente o que a gente está percebendo aqui. Então, ele mordeu o fruto, mas daí ele vai fazer o que na sequência? Uma ação que contradiz o que normalmente a gente espera, que é justamente o quê? Avisar o outro. Observem, gente, então, como uma palavrinha tão pequenininha de 3 letras faz total diferença. E na sequência, nós temos aqui um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Inclusive, gente, ele é um autor muito usado no Enem. Por quê? Ele escreve muitas crônicas e crônicas humorísticas. Então, a galera gosta bastante do que ele escreve. Vamos, então, no enunciado. Entre as estratégias de progressão textual presentes nesse trecho, identifica-se o emprego de elementos conectores.
Os elementos que evidenciam noções semelhantes estão destacados em... Observem a nossa sequência. A gente fez uma interpretação de texto, foi para a conjunção e agora a gente está em coesão e coerência. Por quê? Eu tenho coesão no meu texto quando eu uso a minha conjunção. Por quê? Eu quero dar uma ideia de oposição, então eu tenho que saber qual conjunção usar para dentro do texto, então, aquilo faça sentido. Lembrando também, meu professor corrigiu meu texto, prof, ele marcou um monte aqui de coisa de coesão. Por quê? Porque você repetiu muitas vezes a mesma conjunção, muitas vezes você passou a ideia errada. Você colocou uma ideia aqui e outra aqui se opondo, mas você não colocou algo, né, que ligasse essas ideias. Então, isso é a coesão. E a coerência, essa palavrinha muito parecida com a anterior, é basicamente o quê? Comecei a falar de como eu gosto de morango no meu texto. E terminei falando que eu odeio morango. Faz sentido? Não. Então, falta o quê? A coerência do texto. Então, a gente tem que ler. Da timidez. Ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai tanta atenção? Se ficou notório, apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando junto com os outros e a sua timidez seja apenas um estratagema para ser notado. Tão secreto que nem ele sabe. É como no paradoxo psicanalítico. Só alguém que se acha muito superior procura o analista para tratar um complexo de inferioridade, porque só ele acha que se sentir inferior é doença. O tímido tenta se convencer de que só tem problemas com multidões, mas isso não é vantagem. Para o tímido, duas pessoas são uma multidão. Quando não consegue escapar e se vê diante de uma plateia, o tímido não pensa nos membros da plateia como indivíduos. Multiplica-os por 4, pois cada indivíduo tem 2 olhos e 2 ouvidos. 4 vias, portanto, para receber suas gafes. Não adianta pedir para a plateia fechar os olhos ou tapar um olho e um ouvido para cortar o desconforto do tímido pela metade. Nada adianta. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Então a gente pode perceber aqui, gente, que o título já diz sobre o que está tratando, que é sobre a timidez. Então vamos entender de novo o que é o enunciado aqui. Entre as estratégias de progressão textual presentes nesse trecho, identifica-se o emprego de elementos conectores, então os elementos que conectam. Os elementos que evidenciam noções semelhantes são os destacados em letra A. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. B. Então tem que se explicar quando as estrelas virarem pó. Letra C. Ficou notório apesar de ser tímido? Mas isto não é vantagem. Letra D. Um estratagema para ser notado e tão secreto que nem ele sabe. Letra E. Como no paradoxo psicanalítico e porque só ele acha. Então, os que dão a mesma ideia aqui são os que estão na letra C. Porque apesar de e o mas dão a ideia de oposição. Diferente do C com o então. O C dá a ideia de condição. O então, ele dá a ideia de explicação. Aqui de novo o então e o quando dá a ideia de tempo. Aqui o para dá a ideia de finalidade. Tão secreto que nem comparação. Como comparação, porque explicação. Então o único aqui que a gente tem a mesma relação é na letra C. Bom, gente, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e nos vemos daqui a pouquinho. Tchau, tchau!